Isaías, capítulo 42, versículos do 1 ao 4. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade produzirá o juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Aqui está falando do Messias. O profeta Isaías anunciou que o Messias ele ia vir, e ele veio e foi morto, pendurado no madeiro. Essa cana trilhada aqui é o povo judeu, que não servia ao Criador, tinha se rebelado contra o Criador, como ainda hoje também o povo judeu está em rebelião contra o Criador. Então o povo judeu estava com aquela luz falsa, como também o povo judeu de hoje também estão com a luz falsa. Então o Criador, através das Escrituras, ele mostra que o Messias, ou seja, a Escritura mostra que o Messias, ele não quebrou a cana trilhada. E o Messias também ele não apagou o pavio que fumega. Porém, ele expôs publicamente a hipocrisia dos pastores, dos sacerdotes judeus. Por exemplo, em Mateus capítulo 23, ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Então, essa cana trilhada aqui, e esse pavio que fumega, é o povo, os falsos crentes, ou melhor, os judeus, né, que laboravam com as escrituras, mas não obedeciam. Os judeus falsos. Como também os cristãos, o povo da nova aliança, eles também estão em rebelião contra o Criador. Os cristãos em geral, os desigrejados e quem frequenta a igreja, eles estão também com luz falsas. Eles estão com essas luzes falsas que eles mesmos acenderam para eles. A Escritura mostra que não tem nenhum, no presente, não tem nenhum crente servindo ao Criador. Todos eles são falsos. Tanto os católicos, ou seja, todos os católicos e todos os evangélicos, todos os crentes em geral. Quando eu saí da igreja no final de 2015, por perceber claramente que os crentes eram falsos e não queriam obedecer ao Criador, né, eu ouvi falar que eles diziam, ou alguém disse, né, pelo menos um disse, vamos dizer assim, que um tição tirado do fogo ele se apaga. Ele querendo dizer assim, que a minha fé ia se acabar porque eu tinha me afastado do meu deles. Só que esse fogo aí deles é falso. Esse fogo aí que as igrejas acenderam é falso. Eles estão confiando neles mesmos. Então quando alguém disse assim, um tição tirado do fogo se apaga, então fica confiado que eles estão, fica claro de que eles estão confiados nos tição, uns nos outros, não é no Criador. Porque se eles confiassem no Criador, eles não iam dizer um ditado desse aí, que um tição tirado do fogo se apaga. Porém, eu saí confiado foi no Criador.
Não é, eu não confio não é em irmãos, não é em tição, como eles confiam, né? Estão confiando uns nos outros. Tenho sofrido muito, mas até aqui o Criador tem sustentado a minha fé, tem sustentado acesa a chama da minha fé no meu coração, porque a minha fé é nas Escrituras, é alicerçada na palavra. E a minha confiança é no Criador. Não é em pastores, não é em ovelhas. Então, estou gravando esse vídeo para ajudar alguém. No momento eu não estou vendo nenhum, mas tenho fé que né? Vai ter servos fiéis que me ajudar, ou seja, que a minha pregação ajude para que avise, ou seja, para ser avise para ficar alerta, a se separar, se desviar desses crentes, porque eles são falsos. A caminhar sozinho, porque esses crentes eles estão confiando é neles mesmos, não é no Criador não, eles estão confiando em se congregar. Não é no Criador, porque se eles confiassem no Criador, eles caminhavam sozinho em santidade, crendo que o Criador está vendo lá de cima e é o Criador quem ajuda. Aqui em Isaías, capítulo 50, versículo 11, diz assim: Eia todos vós que acendeis fogo e vos cinges com faíscas, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as faíscas que acendestes. Isto vos vem da minha mão, e em tormento jazereis. Então aqui o Criador também repreendendo, né, os judeus que eram falsos, tinham se rebelado contra o Criador. Né? O Criador já mostrando que o povo judeu tem acendido esse fogo falso. Né? Tinha desprezado os conselhos do Criador, né? Tinha seguido, né, o ensino falso. Ele diz: andai entre as labaredas do vosso fogo, e entre as faíscas que acendeste. Isso vos vem da minha mão. Ou seja, o próprio Criador mesmo confundiu os judeus. Como também esses cristãos estão confundidos, eles pensam que estão caminhando para a nova terra, mas eles estão caminhando para o tormento eterno, que eles estão em rebelião contra o Criador. Então, do mesmo jeito que os judeus, do mesmo jeito também estão os cristãos em rebelião contra o Criador. Os servos do Criador, né, que quiser se salvar, que quiser, ou seja, os servos do Criador têm que se separar desses cristãos, dessa multidão de falsos crentes. Os que frequentam a igreja e os que não frequentam. Todos são falsos, todos estão na carne. E o Messias, na sua primeira vinda, quando ele veio, ele não apagou o pavio que fumega e nem também, né, quebrou, né, a cana trilhada, não. Porém, quando ele vier agora, né, ele vai matar os ímpios. Ele vai matar os ímpios e vai reinar aqui por 1000 anos. Em Malaquias, capítulo 3, eu vou ler do versículo 2 ao versículo 4. A Escritura mostra como é que o Messias ele vai vir. Diz assim: mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives, e como o sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á, afinando e purificando a prata. E purificará os filhos de Levi,
e os afinará como o ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça, e a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Então, quando o Messias vier, ele vai matar os ímpios, os não crentes e também os falsos crentes também. Porém, a Escritura mostra que vai restar pessoal vivo para entrar no milênio. Em Zacarias mostra isso. Que vai restar pessoas. Zacarias capítulo 14, versículo 16, diz assim: E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e celebrarem a festa das cabanas. Aqui no versículo 9 do capítulo 14 de Zacarias, diz assim: E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome. Então, quando o Messias vier, né, ele vai matar os ímpios, porém não vai ser todos. A Escritura mostra que vai restar pessoas para entrar no reino milenial. Porém, tem um assunto que eu não compreendo, que é o assunto do holocausto. Parece que vai ter sacrifício no reino milenial. Aí nessa parte eu não entendo, porque o Messias ele foi morto. Foi morto como o cordeiro. Porém, tem coisa que a Escritura não se cumpriu. Em Ezequiel fala que vai ter os sacrifícios, fala do templo. Então eu acredito que talvez no reino milenial vai ter os sacrifícios. Porém, não sei explicar, não entendo.